trás de toda grande empresa existem decisões que ninguém vê. Sou Samir Castro, fundador e CEO da Investmart, e estou aqui para mostrar uma coisa muito bacana para você, que é o filme e não só a foto. E para isso, estou aqui com o Rafael Silva, fundador da Silva Gym, academia que vem bombando aqui no Brasil. Rafa, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado você, irmão. E aqui, me conta uma coisa assim para a gente começar. Qual é a tese da Silva Gym, né? Eu que fui lá em Niterói, treinei, muito bom, um esquema bom, você chegar lá, ter um personal para você. Mas conta aí um pouquinho pra gente. Cara, a tese da Silva é basicamente fazer o contrário do que o mercado estava fazendo. Acho que os últimos anos, aí, os últimos 15, 20 anos, o mercado olhou muito, cresceu muito através do modelo que tem o seu brilho, né, que é o low cost. E junto a isso, existiram alguns problemas, né? Surgiram alguns problemas no Brasil. Ao mesmo tempo que o número de praticantes também aumentou, a low cost possibilitou muitas pessoas aderirem à atividade física pelo preço mesmo, pelo acesso. Existiram outros problemas que muito se fala sobre as redes, né? A rede matou a academia de bairro, a rede matou aquela ambiência, aquela aura que a academia tinha de comunidade, de tesão pela atividade física, né? Daqueles grupos, porque virou uma coisa mais fria, mais genérica, mais afastada, até mais hostil. E eu concordo com isso. Eu acho que nesses 15, 20 anos as redes trouxeram esse, essa visão de que a academia é um lugar que afasta, né? E ao mesmo tempo, na época, quando eu comecei a musculação, veio o boom do CrossFit. Surgiu o CrossFit avassalador na época. E 2016, 2015, pô, eu fui no CrossFit pela primeira vez e vi o case da galera pagando naquela época R$ 600 para treinar num lugar que não tem grande estrutura, porque não tem maquinário, não tem às O vezes nem pessoal usa até a rua, né? usa a rua, eu corri na rua, corre na rua, às vezes não tem nem ar-condicionado, box. E a galera pagando R$ 600 feliz e usando a roupa, o boné do CrossFit, combinando de se encontrar depois, ir no bar e na praia. E eu achei aquilo incrível, porque eu consegui perceber que a atividade física deixava de importar. Tipo, a galera não estava se importando muito por ser CrossFit, podia ser qualquer outra coisa. Podia ser o Running Club, que a galera hoje tá numa febre gigante. A atividade física perdeu um pouco a importância e o que importava era o grupo, a comunidade, a troca. Então, eu fiquei muito com aquilo na cabeça, tipo, cara, eu acho que tem que ter uma academia que pensa o inverso do que está sendo feito e que traz essa aura do CrossFit, da academia de bairro lá atrás, de volta pro jogo, né? E aí, porra, como é que a gente faz isso? Cara, vamos pensar literalmente com a cabeça contrária do que a low cost faz. Como? Lotação é um problema, temos que acabar com a lotação. Então vamos fazer uma academia que limita a matrícula nas unidades e que agenda horário para a gente controlar o número de pessoas. Acompanhamento, porque o aluno, o que torna o ambiente hostil é o aluno, a pessoa que nunca foi numa academia ou a pessoa que tem vergonha, qualquer coisa do tipo, chega lá, é super mal atendida, ninguém nem aborda ela para receber, para puxar um treino, para ensinar a treinar, para ensinar a usar o aparelho. Então, a falta de acompanhamento afasta muito o aluno, principalmente iniciante. É muito difícil a pessoa gostar porque ninguém ensina, né? Então, a gente pensou numa forma com o que a gente chama de 3 para 1, né? Que é o acompanhamento que já existe muito nos estúdios de musculação há 20, 30 anos, que sempre foram coisas muito pequenas, de um personal abrir uma salinha comercial e atender 3 alunos por horário. Então, é o 3 para 1. A gente sempre controla o salão para que tenha um aluno, um professor para 3 alunos ali atendendo simultaneamente. E o terceiro ponto é essa aura toda que eu falei do CrossFit, das academias de bairro, comunidade, fortalecer isso. Pô, legal. Até é engraçado que eu reparei, né? Apesar de nunca ter feito CrossFit, mas eu vejo, né? A galera posta foto em grupo, a turma é muito conectada, né? E você falou esse negócio da lotação, cara. Tem uma dessas academias de rede lá em Búzios que eu fui. Cara, sério, eu nunca tinha visto isso na vida. Eram 5 pessoas para revezar o mesmo aparelho, cara. É loucura. É ruim, né? Mas essa sacada foi tudo por causa do CrossFit. Você começou no CrossFit, aí você viu, opa, tem uma oportunidade aí. Cara, na verdade não, eu fui no CrossFit só 2 vezes, porque eu sempre gostei muito da musculação, mesmo com todos esses problemas que tinha, eu realmente sou um apaixonado pela atividade, né? Eu já fui fisiculturista, inclusive, já competi, então eu sou apaixonado pela musculação mesmo, assim. Só que a sacada foi, eu fiquei muito frustrado porque a musculação realmente mudou a minha vida. Eu antes fazia direito, eu até falei que eu trabalhei aqui no Centro antes, eu trabalhei em história de advocacia há anos, fiz faculdade de direito.
E eu tava indo por esse caminho e a musculação foi o que me tirou desse caminho para eu fazer o que realmente amava, ter coragem de fazer diversas coisas na minha vida. E eu ficava frustrado porque, enquanto isso, a minha família e os meus amigos eram aquelas pessoas que falavam, cara, eu odeio musculação. Não consigo entender como você gosta, eu odeio, odeio, odeio. E eu escutava aquilo e, cara, era doído pra mim, porque, porra, eu queria que as pessoas gostassem também, Aham. sabe? E a sacada veio frequentando todos os tipos de academia possíveis. E vendo os mesmos E erros vendo os e... mesmos erros, indo numa academia que custava 300, 400 reais, indo numa academia low cost, indo numa academia mais antiga de bairro que já estava quebrada, amassada pelas redes. Então eu estava vendo em todas as academias todo mundo fazendo o mesmo, sabe? E focando muito pouco nas pessoas, focando muito pouco em como melhorar a entrega da musculação e focando muito pouco na comunidade. Coisa que eu fui no CrossFit, fiquei agoniado, porque eu não, com todo respeito aos crossfiteiros, respeito à atividade, mas eu, Rafael, não gostei da atividade física comparado ao amor que eu tinha pela musculação. Só que eu achava incrível como mesmo a atividade física, eu achando mais difícil, mais exaustiva e tal, consegui pegar pessoas e fazer elas se tornarem aficionadas, pô. Eu achei aquilo incrível. Aí eu misturei a frustração de ver todo mundo fazendo igual na academia com essa sacada do CrossFit, aí fui juntando as coisas e pra mim ficou muito Foi. claro, entendeu? Pô, que maneiro. E você falou isso, é muito bacana, né? Para todo mundo que quer empreender. Você vê, né? Você começou no direito lá e depois se encontrou, né? Eu também eu comecei no direito e depois você se encontra, né? Então é muito bacana, assim, né? As pessoas também estarem com a mente aberta, porque às vezes você vai lá, né, naquilo que você foi moldado para fazer, né? Que você tem que fazer uma faculdade, que não sei o que lá, e você às vezes não se encontra, né? E tem muitas pessoas que ficam insatisfeitas pro resto da vida, né? Eu faço Sim. uma palestra que eu chamo de Melhor Profissão, que é para ensinar, para tentar mostrar para as pessoas que a profissão do assessor de investimentos é uma profissão bacana para o resto da vida. E eu sempre faço uma pergunta assim: olha, você se vê trabalhando na sua função nos próximos 5 anos? Cara, Rafa, é impressionante. 9 a cada 10 pessoas dizem que não. É Então, assim, as loucura isso. pessoas são insatisfeitas no trabalho, mas também não fazem nada para mudar, né? E voltando a uma coisa muito legal que eu estava vendo também lá, né, quando eu frequentei, vocês fizeram um negócio chamado Silva Day, né? Que Silva Day, né? Aham. Que é um evento essa foi a grande sacada para você tentar unir a galera ali, de ter uma comunidade, das pessoas se conhecerem, de postarem fotos juntas assim e se tornar aquele ambiente familiar. Você acha que foi Sim. o principal ponto? Então, antes de ter academia, eu tinha uma empresa de consultoria online de nutrição e treinamento, né? E foi uma empresa bem grande, uma das maiores do Brasil desse segmento, e hoje não tenho mais, eu estou só na academia. Só que nessa época, já antes de ter academia com o online, eu já tinha o hábito de fazer eventos para juntar os alunos do online, né? Porque eu achava Ah, que tá. cara, pra mim é o momento que você, talvez inconscientemente, por esse negócio do CrossFit, de eu ver a galera se encontrando fora da atividade, né? Eu acho que é o momento que você consegue unir mais as pessoas e tornar realmente uma comunidade, tornar um time, sabe? Então, eu já fazia isso no online, nós continuamos fazendo isso na academia desde o início, quando a gente tinha uma academia só, duas academias, a gente fazia o Silva Day, não tinha, na verdade até tinha um nome bem pequeno, bem menor, e a gente sempre fez isso intuitivamente, achando que é o ápice, é o momento que você realmente une todo mundo, que você faz o cross entre unidades, que todo mundo se conhece e que também, hoje, além de ser um momento de celebração da comunidade e de encontro, é um momento em que a Silva consegue mostrar para o mundo o que que é a Silva, entendeu? Porque isso já existe nas unidades todos os dias. Existem as comunidades das unidades, a galera, porra, é um clima super maneiro, todo mundo na resenha que a gente fala, todo mundo trocando ideia, nem parece que você tá numa academia. A gente fala que geralmente na Silva Legal, você entra lá, você não vai ver ninguém de fone de ouvido, entra em outra academia, tá todo mundo de fone de ouvido Olha. e ninguém se falando. Então, isso já existe no dia a dia, só que é um momento que a gente consegue potencializar isso, que a gente une todo mundo num lugar só e mostra para o mundo realmente um clima, todo mundo vestindo a camisa. E é muito difícil, cara. Quando as pessoas perguntam, mas o que que é a Silva? Eu vou te falar o que eu falei aqui no início. É o modelo, é o 3 para 1, é o agendamento de horário, não ter lotação e tal. Mas não é só isso. Isso é muito pouco pro que é, entendeu? Aí a galera me pergunta o que que é a Silva. Eu tive reunião antes do Silva Day, uma semana antes, a CEO do Strava me chamou, né? E ela não conhecia a Silva direito, ela tinha acabado de conhecer. E ela, não, porque a gente quer fazer, quer conversar e nananã. Aí eu falei, ô Rô, cara, pô, eu sou fã do trabalho de vocês, a comunidade também de vocês é incrível e tal, mas, cara, desculpa, eu só consigo continuar a conversa se vocês forem no Silva Day,
Porque você não sabe o que é a Silva. Tipo, não adianta eu te explicar aqui. Entendi. E vamos aproveitar que tem oportunidade semana que vem, você vai lá e você vai entender o que que é. Dito e feito, saíram de São Paulo, ficaram enlouquecidas, entendeu? Então, o Silva Day hoje é o ápice da Silva. Mostra pro mundo o que que nós somos, Pô, entendeu? bacana. Mas sabe uma coisa que eu que fui lá na sua academia e reparei um negócio que talvez você não tenha comentado, mas sei lá, para mim foi um negócio que chamou atenção. Os profissionais são bem preocupados com os alunos. Você vai na academia normal, às vezes, né? O personal homem só fala, só vai lá, às vezes, dar atenção para a Sim. mulherada, né? Lá eu achei impressionante assim, porque a turma ali, você repara o personal, não sei se vocês chamam de personal ou consultor lá o pessoal que te atende ali. Sim. A turma é muito preocupada, tá sempre conversando, tá sempre interagindo. Eu achei isso maneiro pra caramba. Porque realmente no início lá acontecia, é normal, a mentalidade do profissional de educação física tem um pouco disso, né? Só que no início a gente começou a instituir lá na primeira unidade muitos gatilhos e também conceitos, cultura de empresa, né? Para realmente a galera ter a mentalidade de que, cara, todo mundo aqui é aluno e todo mundo merece se apaixonar pela musculação, né? Independente se é mulher, homem, idoso, jovem, não importa, entendeu? Então, cara, isso é muito legal porque realmente a gente vê que essa cultura está instaurada, sabe? Porra, E isso é em todas as unidades. bacana. E falando agora da primeira unidade que você falou, você abriu lá em janeiro de 2023, né? A primeira. Você Isso. investiu lá uns R$ 2 milhões. De onde que veio? Você tinha um sócio investidor, foi capital próprio, você juntou um grupo de amigos, como que foi? Foi grupo de amigos, cara. Na verdade, a ideia, quando montou o modelo, eu tinha a ideia de fazer a Silva, era um outro amigo também de escola. Eu cheguei até aí pro Espírito Santo, porque a família dele tem academia lá. A gente ficou lá 2 meses pensando em tudo, montou com a arquiteta, visitou imóvel e, cara, 45 do segundo tempo ele desistiu do negócio, porque a gente viu que ia ser um valor alto. E aí entrou um amigão meu de infância, o Rodrigo, meu amigão de infância, e a gente precisava de mais alguém para fechar junto, porque, cara, só eu e ele não tinha condição. Ó, não tinha condição achando que ia ser X, tá? Acabou sendo 3x depois, mas a gente fala mais disso depois. E aí, cara, um outro amigão, éramos um trio de infância, né? Eu, o Rodrigo e o Dudu. E o Dudu a gente não estava considerando por questão financeira mesmo, só que, cara, acabou acontecendo uma situação familiar, uma tragédia lá com ele. E a gente foi como amigos mesmo para ficar com ele nesse momento e tal. E aí ele recebeu uma herança, né? Ele ia receber uma herança e ele falou, cara, eu quero entrar com vocês, eu vou entrar com toda a Pô, que herança, legal. eu quero entrar Brabo, com hein? vocês, brabo demais. E aí entrou, botou toda a herança e depois a gente descobriu que não era o que a gente estava imaginando o Puta que investimento. pariu. Mas aconteceu, a gente conseguiu durante a obra, o Rodrigo vendeu um apartamento no meio da obra, eu vendi carro, a gente pegou mais empréstimos, foi e completou o investimento. E vocês são amigos até hoje? Que Somos bom, amigos até porque hoje. eu falo muito uma frase aqui que é o seguinte: seja amigo do seu sócio, mas não seja sócio do seu amigo, É, né? mas já Porque teve. acontece muita Já confusão, né? aconteceu muita confusão, muito quebra-pau, aí vai continuando, E vai, né? vai levando. Isso que é bom. E falando aí, o que que foi depois, assim, pensando assim, né? Depois que você abriu a primeira unidade, o que que foi o start para transformar o modelo numa franquia? Da onde veio essa virada de chave, né? Porque provavelmente quando você abriu a primeira, você já estava planejando essa Não, expansão, não, né? não. Nosso objetivo, o que na cabeça era uma unidade mesmo, sabe? Eu falei isso outro dia no Instagram, cara, aí é uma coisa meio lúdica, né? Mas eu acho que no final das contas, as grandes marcas são assim. Os primeiros 12 meses de negócio foi prejuízo. Por quê? Porque a gente começou com um ticket muito baixo, de R$ 300. A gente começou com medo, né? Então o objetivo era botar a gente para dentro. Então começamos com R$ 300, isso não pagava as contas. E o engraçado, com 2 meses de negócio, nós já tínhamos a capacidade máxima da academia. Com 4 meses de negócio, a gente já tinha mais aluno na fila de espera do que a capacidade máxima da academia. Aí pensa, porra, era só botar a galera da fila de espera para dentro, acabava o prejuízo, Mas dava você até manteve lucro. sua Só que a estratégia gente de tinha que manter o objetivo de, cara, não, ano não, que vamos vem a gente vai bombar. conseguir aumentar o preço e vamos aguentar, e vamos aguentar. E isso já todo mundo ferido pelo investimento, né? Que foi complicado, mas beleza. Por que que eu digo isso? Porque, cara, a sacada de que ia crescer nunca foi financeira. Tipo, a gente nem sabia para o negócio realmente fazer sentido financeiro. A gente tinha que passar por uns 4 aumentos de ticket que hoje a gente, graças a Deus, conseguiu, Sim. até superou as expectativas de ticket. Só que não era vislumbrando financeiro, tipo, foi muito no primeiro mês.
a galera realmente sendo impactada e, tipo, pegando pelo braço na academia e falando, cara, eu nunca consegui gostar de academia. Isso que vocês fizeram aqui não existe. Que Tipo, era maneiro, hein? algo. E foi muita gente falando isso. Então a gente olhou e falou, meu irmão, a gente tem ouro aqui, porque a gente realmente tocou nas pessoas. Tipo, as pessoas realmente estão sentindo aqui algo que não encontraram em lugar nenhum. Isso tem valor. A gente nem sabe o valor disso ainda. E aí, a partir daí, a gente entendeu o que é expandir. Ah, Entendeu? bacana. Mas aí, por exemplo, você foi para o modelo de franquia ou as outras unidades são próprias? Eu vi que vocês já, a expectativa é terminar esse ano aí com quase 30 unidades, é Isso, isso? isso. E o que que é próprio, o que que é A franquia? segunda unidade foi com investimento, investidor, nós entramos com 10%, o resto foi tudo investidor, só que agora a gente já conseguiu recomprar tudo, então a segunda unidade também já é nossa toda. E aí a partir da terceira, franquia, Foi entendeu? franquia, né? E aí a gente formatou a franquia porque era o único modelo viável. A gente não, até hoje estamos encontrando formas viáveis de conseguir abrir próprio. É, porque também eu curto, né? A gente tem até um modelo similar aqui, a Investmart, a gente tem 105 escritórios espalhados pelo Brasil e 103 é muito similar a uma franquia. A gente não pode chamar de franquia, mas é muito similar a uma franquia. E é bacana, né? Quando você tem lá a pessoa que botou o capital próprio, ela é dona, né? Porque hoje em dia é difícil, às vezes, você contratar tanta gente e você ter uma pegada de dono ali, né? Daquela dor da Sim. pessoa. Então, pô, é muito bacana. E quando você dessas franquias, como que você estruturou ali? O que foi o momento mais desafiador, assim, você nessa expansão, entendeu? Porque são, caramba, de 1 para 10, querendo chegar a 30, assim, essa organização, padronização. Cara, ainda é bem desafiador. Eu estava inclusive chegando aqui resolvendo isso. E assim, para o modelo da Silva, acho que a franquia foi um meio, mas não é o fim. E hoje o nosso objetivo é buscar formas de ter mais controle mesmo. Então, abrir mais unidade própria, talvez negociar para recomprar algumas franquias, porque existem muitos negócios que o objetivo final é vender franquia, e acabou. Entendeu? O cara está visando vender franquia, não importa como, para quem. Não é o nosso caso. O nosso caso é marca. O nosso caso é padronização, é especialização, é o melhor possível na experiência, na entrega para o cliente. Eu não sei se isso combina tanto com o modelo de franquia. Está sendo bem aberto aqui. Então, nós estamos entendendo que financeiramente faz muito mais sentido ter as próprias e também na A questão da parte, quase uma cultura padronização, ali, na né? cultura e no controle a longo prazo do que a gente prega, é necessário ter mais próprias, entendeu? Então, cara, a gente é muito trabalho, é muito back-office, é muito investimento por trás, que outras redes não se preocupam da forma que a gente se preocupa, para manter a Silva do jeito que a gente tem que manter com as franquias e com os franqueados. Mas o caminho que a gente vai trilhar em algum momento, o mais rápido possível, é através de mais unidades próprias. Ah, bacana. Eu acho maneiro também. É legal, às vezes, na parte da franquia que você acaba conseguindo fazer uma expansão mais rápida, né? Sim. E a nível Brasil, então. Mas eu super entendo aí teu pensamento. E me fala uma coisa, cara, teve alguma coisa assim que você, se pudesse voltar atrás ali, você teria feito diferente desde 2023 para cá? Que você falou, pô, isso aqui o Samir eu dei mole, eu podia ter feito diferente. Tem alguma coisa que sobressai? Por exemplo, vou te dar um exemplo do meu, né? Eu falo sempre que eu dei sorte pra caramba, porque quando eu montei a empresa, há 13 anos atrás, eu não fiz planejamento nenhum, né? Tanto que Aham. todo mundo pergunta assim, pô, Samir, se você pudesse voltar atrás, o que que você faria? Eu falei, cara, eu teria feito um planejamento estratégico, porque eu abri assim na cara, na coragem, eu poderia ter me ferrado, assim, sabe? Fiquei devendo dinheiro, fiquei devendo 300 mil reais, assim, e... Então, eu sempre falo para as pessoas, né, cara, você tem que se organizar, se planejar, tentar escrever no papel tudo que você vai querer fazer, porque às vezes quando você vai de aventureiro, você pode dar sorte, como Mas pode se aconteceu ferrar. comigo, mas pode se ferrar. E olha só, eu fico pensando, né, caramba, olha o que a gente construiu aqui hoje, poderia por algum detalhe não ter acontecido, entendeu? Ô, Samir, eu sou bem novo, né? Então acho que às vezes eu ainda vou aprender muita coisa e mudar minha cabeça. Mas, cara, quando você me fala isso, o que eu penso é que talvez se você tivesse feito planejamento estratégico, você nem teria feito, entendeu? Então, eu tenho muita cabeça quando me perguntam, cara, e eu também já respondi esse tipo de coisa no Instagram. Eu não me arrependo de nada, cara. Eu não faria nada Bom. diferente. Porque se eu tivesse feito diferente, talvez eu não teria feito, entendeu? E eu acho que fiz muita merda. Por um triz também, tudo poderia ter dado errado. Só que tudo foi aprendizado, tudo ensinou. Isso é um pouco de clichê, mas é verdade. E se eu tivesse mudado alguma coisa, talvez não ter a Silva e tudo que a gente construiu não seria do jeito que é hoje.
sabe? Então eu não mudaria nada por Boa. causa disso. E esse negócio eu concordo com essa frase aí, tá? Que eu falo também, você não pode se arrepender, né? Talvez você tenha feito alguma coisa um pouquinho diferente, mas se arrepender nunca, senão você se ferra duas vezes, né? Uma por ter feito e a outra por ter se arrependido, Exato, né? exato, exato. E aí, pensando nessas academias, assim, né, a rede está vindo dominando, pô, a sua, na prática, por mais que é uma rede qualificada, né, com tratamento diferenciado, um tratamento premium, mas não deixa de ser, se eu estiver falando besteira, você me corrige, uma rede, né? Pensando nessas academias de bairro, assim, na prática, no futuro próximo, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Infelizmente, vai ser difícil. Ainda vão existir, tá? Mas tá, obviamente, cada vez menos espaço. E assim, o que que eu. Você até falou, desculpa falar dessa forma, mas é uma academia de rede. A gente tem o preconceito com rede, né? Porque isso aconteceu pelo que eu falei aqui no início, dos últimos É, 15, porque você 20 pensa que a anos. rede é aquele negócio com Aí é aquela lotação, coisa, com você tá, revezamento, não dando atenção. Então, até para Silva, assim, o que que a gente está trabalhando agora, cara? Nós queremos desenvolver um novo setor. Eu acho que a Silva não é nenhuma academia. Acho não, tenho certeza. Acaba que o nosso nome tem ali, mas não é. Não pode ser. Então a gente está querendo desenvolver uma nova prateleira de verdade. Inclusive com uma nova nomenclatura para essa prateleira. Até tô Ah, aqui bacana, eu acho isso adiantando. legal pra caramba. Tipo, assim como existe CrossFit, academia, spinning, Sim, tal, porque bootcamp, é um é o diferencial, né? diferencial. Eu acho que a gente está criando um novo modelo e isso merece uma nova prateleira. E por que que eu falo isso? Porque quando as pessoas. É engraçado quando a gente começou a Silva aqui, as pessoas ficavam, mas por que que o preço é parecido com a Bodytech? Cara, não existe nem essa comparação, sabe? Hoje as pessoas no Rio de Janeiro já sabem que essa comparação não existe. E existem outras marcas que nasceram com modelo igual ao da Silva e isso vai acontecer cada vez mais. E é legal que, por exemplo, quando as pessoas chegam, eu escuto, né? E perguntam, mas como é que funciona a tua? Igual a Silva. A Silva já está virando uma referência. Só que a Pô, gente pode maneiro. criar algo, tipo, é uma X. A gente Sim, tem que sim. criar uma nomenclatura que não seja academia. E aí é rede, mas é rede disso aqui, entendeu? E isso aqui talvez tenha um olhar diferente para o mercado. Não, e eu concordo, assim, obviamente não trazendo para o paralelo nosso, né? Quando a gente estava aqui trabalhando e tal, a XP hoje, que é a plataforma que a gente representa, ela tem 600 escritórios e as pessoas se comparavam muito, né? Escritório X, Y. Eu falei, gente, Sim. a gente é uma empresa, a gente não é um escritório, entendeu? Porque a gente começou a fazer coisas que são muito mais parecidas com uma empresa de organização, de pensamento de longo prazo e tal. E o escritório ficava muito ali no negócio pequeno, sabe? Não pensando em crescer, não pensando em organizar, não pensando em tratar o cliente melhor, não pensando em tratar o assessor melhor. Então eu compreendo e acho maneiraço, cara, porque eu realmente, como eu fui lá, né, e vi que o negócio é diferente, eu super concordo aí. Porque, por exemplo, você vai nessa de rede, essa baratinha que todo mundo conhece, cara, é um inferno o negócio ali, né, cara? E vocês, peraí, se você comparar que as duas são a mesma coisa, não é, Não né? pode ter o mesmo nome. Não pode ter o mesmo nome, Não né? O mesmo pode. segmento, quase Não isso, né? pode, não pode estar na mesma conversa, entendeu? Então isso merece um novo nome do segmento, entendeu? E tem alguma coisa que você acha que o aluno eu sei que entendeu, porque ele está lá, né, vendo ali no dia a dia, ele vê essa experiência, né? Mas você acha que o mercado já percebeu Já. essa estratégia? É, Eu acho que percebeu muito essa semana. Tá loucura essa semana. mesmo? Mas Pós-Silva teve Day. alguma coisa que aconteceu? Todos os bancos, todos os fundos, todos os family offices grandes, todo mundo mandou mensagem pra gente essa semana. É meio que engraçado, né? É porque Loucura. o pessoal sabia que você ia fazer um bate-papo aqui no Investe Mais. Mas Tá brincando, uma que legal, loucura. cara. Mas aconteceu alguma coisa? Saiu alguma matéria Silva no Day. jornal? O Silva Day. Saiu matéria, saiu no Instagram, nas páginas, o Silva Day. É uma porrada de marketing isso. Cara, quando que você imagina? Quantos Silva Days por ano A tem? gente vai fazer 3 esse ano. Esse foi o primeiro, vai ter mais um no Rio e vai ter um em São Paulo também. Mas quando que você imagina que uma academia. Quando que você olha aquelas imagens e, cara, isso é um evento de academia? Ah, não. Isso, isso impacta as pessoas. Quando o nego olha. E, cara, tem um valor aí, tem um ouro aí. E as pessoas precisavam desse ouro, enxergar esse ouro para não, a gente tem que conversar com essa galera. Esse Entendeu? negócio você falou, isso daí foi com certeza uma estratégia boa, né? Eu vejo também, né, obviamente, lá em Niterói tem muito o grupo de corrida, eu reparo também, né? Eles tentam fazer um trabalho, obviamente não tem um evento desse, mas essa questão da comunidade, eu vejo, né, pós pandemia, as pessoas ficaram muito emocionalmente
abaladas, né? Muito introspectivas. Eu não sei se você tem essa percepção também. E eu acho isso, caramba, assim, né, cara? Você começar a unir, transformar o ambiente familiar, é um negócio que a gente tenta fazer. E falando nisso, eu soube que você passou também pelo momento complicado, né, de saúde mental. O que aconteceu e se você puder falar, claro, isso te ensinou alguma coisa? Como que foi essa experiência? Me ensinou, claro, foi inclusive o que foi o clique da mudança na minha vida, né? Foi essa época do direito ali, o final, ali em 2018, que eu estava já há anos estudando e trabalhando nesse segmento. Minha família é toda de advogados, então eu segui por causa disso. E, cara, saindo muito, bebendo muito, fazendo besteiras por aí e sem orgulho nenhum de mim e sem rumo, sem perspectiva de vida, sabe? E como isso foi bom, cara, porque a saúde mental ficou debilitada nessa época porque o incômodo em mim veio cedo. Como você disse, tem muita gente que vive a vida inteira com esse incômodo, sabe? E esse incômodo veio de uma forma muito aguda. Eu tinha 23 anos, 22 anos, novo ainda. Então, eu decidi que eu tinha que mudar alguma coisa. Aconteceu um episódio na minha vida lá com a minha família importante, que foi nesse dia que eu decidi, que eu tive o estalo, falei, cara, chega, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu já gostava de musculação, já admirava o fisiculturismo, e foi quando eu decidi, falei lá pra minha mãe, falei, cara, eu vou focar toda a minha energia na musculação, tudo, tudo. E do dia, eu sou bem intenso, né? Então do dia pra noite eu parei de sair, parei de beber, me afastei muito dos amigos por causa disso também. E fiquei recluso em casa e decidi que eu ia competir fisiculturismo 6 meses depois. Virei Maneiro. fisiculturista. Então foi bem louco assim, cara, quando eu competi o fisiculturismo a primeira vez, eu ainda trabalhava aqui no centro, inclusive, escritório, e quando eu competi, eu, tipo, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não foi pelo fisiculturismo, foi tipo, cara, eu pela primeira vez na vida fiz algo por mim mesmo, que não foi por ninguém, foi por mim mesmo. Eu aprendi a dizer não para as coisas, eu aprendi a escolher o que eu quero e eu senti tipo um empoderamento, uma coragem, um orgulho assim. E aí eu decidi que eu ia largar direito, fui para nutrição, educação física e as coisas aconteceram na minha vida. Mas a saúde mental me deu o clique da mudança na minha vida, sabe? Eu acho que eu, no meu caso, não precisei de uma ajuda psicológica para entender que eu precisava mudar as coisas, mas eu acho que tem muitas pessoas que vivem com um problema de saúde mental a vida inteira, estagnados, sem querer mudar, ou sem saber como mudar, e nesses momentos é a hora que você tem que procurar mesmo alguém para, porra, Pra poder ajudar, né? te ajudar, te dar esse empurrão para te dar esse estalo, sabe? E você não ficar parado, cara. Pô, que legal. E pra tua família, né, você ter saído do direito, né? Talvez ali a É, mãe na hora, imagina. mas hoje deve dar um orgulho, que ela falou, pô, Ah, ele tá seguindo o que gosta, o que ama, tá sendo um empreendedor de sucesso, tá construindo um legado maneiraço, né? cara, hoje pô, foi muito legal porque há 2 semanas atrás eu tava no Arnold Classic, o maior evento de fitness da América Latina, e eu fui palestrar lá, fui no podcast também. E aí o meu pai foi pra lá, e o meu pai, tipo, é um cara totalmente o oposto sempre foi, agora da musculação, ele, pô, sempre teve obesidade, o cara da bebida, não sei o que, e ele é advogado também. E aí ele foi, cara, e ele, porra, botou a camisa da Silva e foi a primeira vez que ele me viu palestrando, e tipo, eu desci do palco, cara, ele Tava tava emocionado lá. chorando, ele não conseguia falar. E o meu pai não é, eu nunca vi meu pai, é difícil, meu pai chorar. Ele não conseguia falar, então, tipo, hoje dentro de casa tem muito isso, cara. Só que no início, é, porra, obviamente eu entendo 100% hoje com a cabeça, eu entendo. Eles não, era difícil pra eles entenderem, tá ligado? Então, tipo, pô, o meu avô, que é um cara também que teve uma carreira muito legal, fez grandes coisas, pô, sempre foi um ídolo também, falou bastante na época, falou eu lembro até hoje, falou que eu ia ser chefe de cozinha, não sei o quê, e não entendia o que eu fazia e brincava. Então, cara, é medo, minha mãe cheia de medo na época, mas deu certo, É, que bom. deu certo. E eu vi que também você trouxe o Felipe Ret como investidor, né? Qual que é a ideia, se você puder falar um pouquinho? É para tentar transformar esse movimento em uma cultura? É para ele ser a imagem ali da Não. academia? O Hatch, cara, ele é. O Hatch, primeiro de todos, ele é um dos maiores ídolos nossos, assim, da galera jovem do Rio de Janeiro, sabe? E principalmente na academia, ele é o cara que sempre foi o cara que mais tocou nas academias, então é unânime.
E, cara, o Hatch procurou a gente há um ano atrás, na verdade, mais de um ano atrás, em janeiro do ano passado. Acabou que nas primeiras conversas a gente não foi bem difícil, porque éramos nós dizendo não para um ídolo, né? Porque na época eu acho que ele também ainda não entendia o quanto ele amava a Silva, a identificação dele com a parada, e a negociação estava indo por um caminho que não seria um bom negócio, entendeu? Então acabou que não rolou naquela época. E, cara, foi muito legal porque, porra, um cara na posição dele, ele pode fechar com praticamente Qualquer um. qualquer um. Cara, o cara, ele não ficou feliz quando não aconteceu o negócio, só que ele foi humilde, cara, e continuou treinando na academia, continuou indo, continuou elogiando, parabenizando, às vezes mandava mensagem que conheceu uma unidade nova e mantendo contato. E, porra, eu achei aquilo incrível, cara, porque ele poderia super ter uma atitude contrária a isso, sabe? E aí no final do ano as conversas voltaram e ele procurou de novo e a gente conversando e tal. E ele realmente queria muito, sabe? Queria muito. Eu achei isso muito maneiro. E a mentalidade muito alinhada com a marca, os princípios, as conversas sempre muito alinhado. Nós tivemos outros negócios que era mais voltado para mídia e, cara, eu acredito que só mídia não funciona, sabe? Tem que ter o sangue também, tem que ter investimento, tem que ter a paixão, você tem que entender e comprar a briga daquilo que você tá botando ali junto, sabe? Tem que ir pra guerra junto. Entendi. E ele entendeu isso, e ele Pô, que foi, legal. e ele entrou pra guerra junto. Então não é óbvio que a mídia tá atrelada, ele tá fazendo e ele quer fazer porque ele veste a camisa e ele tá comprando a briga, mas teve o sangue também, teve a guerra, sabe? E isso pra mim é o mais importante. Pô, que legal. A gente tá quase chegando aqui no final, né? Tem um presentinho pro Rafa aí, depois, quem puder pegar, por favor. E deixa eu ver uma pergunta assim, que eu sempre falo aqui, a gente que tá falando muito, né? Incentivando, eu costumo falar, Rafa, para as pessoas o seguinte, eu tenho um sonho no Brasil, que é que o brasileiro, quando vá numa entrevista de emprego, ele pare de perguntar quanto ele vai ganhar de ticket, quanto ele vai ganhar de ticket de refeição e plano de saúde. Ele começa a perguntar o seguinte, pô, se eu bater a meta, quanto que eu vou ganhar de bônus? Como que se eu bater a meta, quanto que eu vou ganhar de equity, né? E eu vejo que as pessoas no empreendedorismo, às vezes no início, elas acabam desistindo muito rápido porque alguma coisa deu errado, né? Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, que, pô, tava dando errado e que você continuou ali para dar esse exemplo para a turma que a gente não pode desistir, né? Que na vida do empreendedor acontece um monte de coisa ali ruim, mas tem que ter perseverança, é uma guerra, né? Você tem que ir pra porrada na Sim. batalha, na batalha, na batalha e não pode desistir nunca, principalmente se você tem um sonho, né? Você comentou desse início, né, do ticket ali que você... você acha que esse foi o principal dificuldade do início ou tem alguma outra coisa que chama a tua atenção? Cara, esse foi a principal dificuldade no início. E outra coisa, antes eu acho que é um bom exemplo. Que eu já até dei pro meu avô esse exemplo, porque na cabeça dele, uma vez ele me falou que todo empreendedor só pensa em dinheiro. E aí eu usei esse exemplo. Pô, é engraçado que nem né? A gente pensa, o dinheiro é uma Geralmente os consequência, né? empreendedores que vão mais longe, zero. É a Zero, galera que zero. é a consequência total. Então, tipo, cara, antes da academia, eu tinha, como eu disse, uma empresa de consultoria online. Eu ganhava X nessa consultoria online. Trabalhando de casa, meio-dia eu tinha acabado todas as minhas funções, sem investir nada, sem dor de cabeça. Quando eu me aventurei na academia, eu achava que eu ia ganhar no máximo um terço do que eu ganhava no online. Era loucura. Por quê que eu ia fazer isso? Pô, investir, arriscar, ter que trabalhar na rua, todo aquele estresse do negócio físico, para ganhar um terço. Porque eu tava fazendo com propósito a Com parada, com propósito, isso amor, aí. tá ligado? Tipo, eu tinha o amor de querer fazer as pessoas gostarem de academia, acabou, entendeu? E aconteceu de, porra, superar muitas expectativas. Só que não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano. Eu comecei a tirar Prolabore na academia em dezembro agora. 3 anos de negócio, que eu comecei a ter Prolabore. A gente sempre reinvestiu. Depois que começou a dar dinheiro, reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Então, foram 3 anos para eu começar a ganhar dinheiro com o negócio, consumindo meu patrimônio lá da época do online. E é isso, estamos aqui, cara. E eu tenho Bacana, certeza cara. que vai ser um negócio de muitos milhões e o dinheiro vai vir, mas é uma consequência do propósito, entendeu? Assim como foi você aqui, que não fez nenhum planejamento financeiro, nada e tal, e abriu e olha esse escritório agora, e todos os casos, entendeu? Pô, que bacana. Cadê o presentinho aqui para eu fazer o último bate-bola aqui? Pode trazer aqui, não tem problema não. Obrigado. Ô, pra gente encerrar, a gente que gosta de Ah, academia, que malha, sextou, cuida da né? saúde, sextou. Tem que equilibrar. Tem Esse que papo de equilibrar. o wellness está muito pesado. O wellness tem que ser equilíbrio, galera. É isso. Boa. E pra gente encerrar aqui, Rafa, me fala o seguinte, bate bola sem pensar, tá, cara? Pode com o coração mandar.
Academia ou nutrição? Academia. Online ou presencial? Presencial. Volume ou retenção? Retenção. Low cost ou premium? Pô, premium, né? Crescimento rápido ou controlado? Rápido. Risco ou proteção? Risco. Razão ou intuição? Intuição. Comunidade ou resultado financeiro? Comunidade. Controle ou delegar? É difícil essa, hein? Caralho, controle. Legado ou resultado? Legado. Ou sucesso ou tranquilidade? Sucesso. Vida bom. tranquila deixa a gente maluco, cara. Não tem como. Exatamente. Gente, a gente está aqui encerrando Mesa de Sócio. Queria muito agradecer, Rafa. Parabéns, cara. Que orgulho, assim, de estar conversando aqui com você, de ver as pessoas, um cara tão jovem, né? Montando um negócio que não existia, né? De uma cultura, de uma forma diferente, de você levar esse serviço premium, de você tentar fazer a questão da comunidade com a turma e levar todo mundo a se apaixonar por academia. Cara, muito obrigado. Desejo toda sorte por você. O que você precisar da Investmart aqui, pode contar com a gente. Muito obrigado aí Obrigado pela você, participação, Samir. cara. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Obrigado pelo convite. Porra, valeu, Chia. Foi maneiro, hein? Oi, porra, maneiro, né? Legal. Ó, cervejinha, agora foi no direito, né? Ai, foi nada, a cervejinha. A galera que vem no podcast bebe cerveja ou não, né? Chegou primeiro aí, tá vendo? Porra, foi o melhor podcast, Foi o então. melhor, porra. Voltou a flexão, daqui a um ano a gente faz de novo e faz a flexão, porque hoje eu... Eu sempre esqueço, né, tá? Uma lembrancinha, cara. Obrigado. Só pra gente Pô, saber obrigado isso aí, demais, cara. E eu não imaginava, o Bruno sempre... Ah, maneiro. Legal. Mas o Bruno um capítulozinho sempre... ali que eu escrevi. O Bruno sempre me fala do escritório aqui, de vir aqui tomar um café e tal. Porra, cara, eu não imaginava. Muito maneiro.